Boa noite, amada igreja. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Tiago. Hoje, ainda no capítulo 1, faremos a leitura do versículo 13 ao versículo 18 dessa carta. Tiago, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 18, dando sequência à nossa série de exposições nessa carta tão desafiadora do Novo Testamento. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concedido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que as primícias de suas criaturas. Vamos orar, buscar o nosso Deus em oração nesse momento. Pai bondoso, nós te agradecemos porque podemos te chamar assim. Isso é possível por meio do que Cristo fez por nós, assumindo o nosso lugar, sofrendo a nossa morte para que pudéssemos ter a vida eterna que é dele. Te agradecemos, Pai, por tamanho amor. E queremos te pedir, Pai, que na tua bondade o Senhor nos ajude a perceber, conhecer a tua palavra e aplicá-la nas nossas vidas por meio do teu Espírito Santo, Pai. Trabalhe o nosso coração para que nós tenhamos nosso coração transformado pela tua palavra todos os dias. Pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não sei quantos de vocês aqui já passaram por dores profundas no corpo. Dores severas, dores crônicas, dores que fazem você quase perder a consciência de tanta dor que você está sentindo. Dores que talvez você tome remédios e parece que no máximo diminui um pouco, mas não tira a dor. A dor, quando sentida por um certo tempo, pode acontecer algumas coisas diferentes. Alguns mais idosos de vocês talvez saibam exatamente o que eu estou falando. Você pode se acostumar com ela, e ela virar aquela terrível amiga que está sempre com você, sempre te lembrando que você é pó e ao pó tornará. Ou você pode ficar revoltado. De alguma forma tentar negar aquela dor, tentar de alguma forma reverter aquilo de toda forma possível, mas sabendo que talvez aquilo não vai acontecer. Às vezes acontece, é verdade, tem tratamentos que são maravilhosos, mas às vezes a dor é uma coisa que nós teremos que lidar por um longo tempo na nossa vida. Por vezes a dor vai ser tão forte no nosso corpo, ou até mesmo em nossa mente, no caso de alguns, que nós vamos ter a nossa percepção da realidade afetada por isso. Tem pessoas que ao sentir muita dor pedem a morte. Tem pessoas que ao sentir muita dor começam a delirar. E a dor, o sofrimento, quando ele é afligido sobre nossa vida, pode causar isso na nossa perspectiva da vida cristã também. Como vimos semana passada, Tiago está falando para uma igreja que sofre. O versículo 1 fala que essa igreja é caracterizada pelas 12 tribos que se encontram na dispersão. Ou seja, é uma igreja que está fora de casa. Ela foi dispersa pela provação e agora em terra hostil, longe da zona de conforto, longe de tudo aquilo que era bom, agradável e facilitava a vida, experimentam provações diversas. Muitos cristãos daquela época perderam o emprego, outros perderam amigos, perderam familiares, perderam sua saúde, perderam muitas coisas. E Tiago está falando de longe agora para uma igreja que sofre. Por quê? Ele, como pastor, quer cuidar do coração daqueles irmãos. Na semana passada, nós vimos que em meio ao sofrimento, nós precisamos buscar a sabedoria de Deus. E vimos que quando nós buscamos a sabedoria, e entendemos que Deus quer nos amadurecer por meio do sofrimento, eu posso ter alegria, mesmo quando eu perco. Eu posso me alegrar no Senhor, porque eu sei que mesmo quando eu choro, de alguma forma que talvez eu não compreenda desse lado da eternidade, aquilo vai me tornar mais maduro e parecido com Cristo. Nós vimos que o próprio Senhor Jesus passou por todo tipo de sofrimento, e Ele era o Filho amado. Nós, então, que somos apenas pecadores, alvos da misericórdia do Senhor, não podemos negar o sofrimento. Ele faz parte da nossa existência depois do pecado. Ele é algo desagradável, que nós gostaríamos que não existisse, mas que está lá. E por estar lá, nós temos que aprender a lidar com o sofrimento. E no texto de hoje, a partir do versículo 13, nós veremos como que o sofrimento pode afetar a nossa visão de Deus.
e como que é importantíssimo que quando nós sofremos, nós busquemos a sabedoria do Senhor para lidar então com as tentações. E é aqui que eu quero começar a nossa mensagem, antes mesmo de entrar um pouco no texto. Porque nas passagens anteriores, do versículo 2 ao versículo 12, vimos Tiago falando muito sobre a provação. E eu defini a provação como aquele teste da fé, aquele momento em que você ou sofre, ou é provocado a sofrer, ou é colocado em um dilema no qual você tem que tomar uma decisão sábia diante dele. Isso é uma provação. Agora, Tiago vai usar a mesma palavra para falar da tentação. A tentação é um pouco diferente. Ela vem ao mesmo tempo da aprovação, muitas vezes, só que a tentação, diferente da aprovação que quer me fazer crescer, amadurecer e parecer com Jesus, a tentação quer me derrubar. A tentação quer fazer com que eu peque, abandone o Senhor e volte às velhas obras. São duas palavras usadas da mesma forma no Novo Testamento, quer dizer, a mesma palavra usada de formas diferentes no Novo Testamento. E compreender a diferença entre as duas coisas é fundamental para você entender a passagem de hoje. Porque até aqui Tiago falou o seguinte: você vai sofrer, você vai passar por dificuldades. E quando você passar por essas dificuldades, lembre, Deus está no controle. E Ele quer que você vença as dificuldades na sabedoria que vem dEle. Por isso, precisamos nos submeter ao Senhor. E quando você faz isso, você amadurece. Agora, Tiago vai mostrar o outro lado. Por quê? Algumas pessoas poderiam pensar o seguinte, como diz o versículo 13, ao ser tentado, poderia dizer, eu sou tentado por Deus. E Tiago fala isso por uma sensibilidade humana muito grande. Como disse agora há pouco, ele não era um teólogo numa torre de marfim, ele era um pastor do chão da igreja. Ele conhecia as pessoas e suas dores. E ele fala uma coisa que está na boca de todo mundo que sofre. Quer dizer, pode estar na boca de todo mundo que sofre, mas às vezes está mesmo. Que é, Deus é o culpado do meu sofrimento. Deus está me colocando numa situação na qual Ele quer me derrubar. Deus não me ama. Deus quer destruir a minha vida. Deus quer me fazer passar vergonha. Deus ama mais o fulano do que a mim, porque o fulano não está passando pelo que eu passo. Se Deus me amasse de verdade, eu não sofreria o que eu sofro. Eu não teria a doença que eu tenho, a família que eu tenho, o dilema que eu tenho. Se Deus fosse bom mesmo, tal e tal coisa aconteceria na história humana. Não teríamos guerras, não teríamos fome, não teríamos pedofilia, não teríamos nada disso. Se Deus realmente fosse bom, não existiria nenhum tipo de mal ou sofrimento nesse mundo. E perceba, antes da gente julgar essa fala, é importante sermos sinceros. Ela é uma fala muito comum nas nossas bocas. Porque essa é a reação natural do ser humano. Porque, afinal de contas, cremos em um Deus soberano? Sim, a Bíblia ensina isso do começo ao final. Cremos em um Deus que tem o mundo todo sob controle? Cremos isso, a Bíblia fala isso do começo até o final. Deus não é surpreendido pelo futuro, Deus não toma sustos com a ação humana. Ele sabe de tudo o que vai acontecer. Porém, o mal é uma realidade. E muitas vezes, até mesmo cristãos, quando olham para o mal, olham para a tentação, olham para o sofrimento que parece querer nos derrubar, o que fazem? Deus, você é o culpado disso. Porque a lógica da nossa cabeça é simples. Se Deus é bom e soberano, e existe mal no mundo, logo, ou Deus não é bom, ou Deus não é soberano. É o antigo paradoxo de Epicuro. Um filósofo lá antigo na Grécia falava isso. Se Deus é todo-poderoso, e Ele é bom, e o mal existe no mundo, ou Deus não é todo-poderoso, senão Ele acabaria com o mal, ou Ele não é bom, porque Ele permite que o mal exista. São dilemas como esse que muitas vezes atormentam a cabeça de jovens, de adultos, que são confrontados com a dura realidade da vida, mas às vezes não têm o respaldo da Escritura para saber lidar com isso. O grande problema de Epicuro, e o grande problema nosso ao enxergar o Senhor, é que nós colocamos um Deus da lógica nessa questão, e não o Deus da Escritura. O Deus da lógica é um Deus que só tem atributos. Ele é poderoso, soberano, bom, pá. O Deus da Escritura é tudo isso e pessoal. Ele é tudo isso e se relaciona. Ele é tudo isso e tem plano. Ele é tudo isso e criou um mundo com seres responsáveis que vão colher os frutos das suas ações. O problema de Epicuro e de muitos que criticam o cristianismo é que eles criticam um Deus que é um espantalho no argumento. Não é o Deus da palavra, é um Deus da filosofia. O Deus da palavra é um Deus pessoal, que lida com a realidade de forma pessoal. E diante disso, nós vamos olhar como que Tiago vai nos ensinar com essa mentalidade a lidar com Deus quando nós sofremos. Como que eu lido com essa realidade quando eu sou tentado a pecar no meio do sofrimento. E para começar, nós vamos do versículo 13 a 15, entender que Deus não é culpado pela minha tentação. O texto nos diz o seguinte: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Por quê, Tiago?
porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. A primeira afirmação de Tiago é muito explícita. Por que Deus não é culpado pelo meu pecado? Por que Deus não é culpado pelo mal que existe no mundo? Porque Deus é bom. Por ser bom, nada que existe de mal é fruto da vontade ativa dele. Se a gente olhar para o mundo, tem muitas coisas ruins que acontecem. Fomes, pestes, como falei agora há pouco. E nós sabemos que Deus está no controle. Só que Deus não causa ativamente essas coisas porque Ele quer causar sofrimento ao ser humano. Ele não causa essas coisas porque Ele quer testar a gente por meio da dor. Ele permite essas coisas no mundo porque depois do pecado de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo e tudo que existe foi afetado pela queda. Deus, no princípio, criou um mundo no qual nada disso aconteceria, nada disso existiria. E Ele falou para o homem, não coma do fruto e você viverá para sempre. Não coma do fruto e você terá uma vida plena nessa terra, sem nenhuma maldição, sem nenhuma frustração que o pecado nos traz. Mas o que nossos primeiros pais fizeram? Comeram do fruto. Por isso, toda a realidade foi afetada pelo pecado. E Deus nos privar de sofrer as consequências do pecado é Ele ser injusto. Deus agora fazer com que o mundo não tenha fome, pragas, dores, guerras e tudo mais que existir, Ele impedir só porque Ele quer, seria injusto. Porque Ele fez o mundo bom e falou para nós, se você quebrar a aliança, o mundo vai se quebrar. E nós fizemos o quê? Destruímos o mundo. Se Deus hoje viesse e falasse assim, acabou a guerra, acabou isso, acabou isso, acabou isso, Ele seria injusto. Por mais que Ele pudesse fazer. Por quê? É como um pai que fala assim, se você fizer tal coisa, eu vou te disciplinar. O filho faz e o pai não disciplina. E o pai acha que é muito bonzinho porque não disciplinou. É um pai tolo. Porque quando ele fala que vai castigar e não castiga, quando ele fala que vai ter uma consequência e não traz a consequência, ele está negando a sua própria autoridade, está sendo um mentiroso e ensinando a criança a não confiar na sua palavra. Mas quando um pai é firme, quando uma mãe é firme na sua postura, ensina para os filhos a verdadeira responsabilidade pelos seus atos. Deus não faz com que o mundo vire agora um novo Éden imediatamente, por quê? Porque nós temos as consequências dos nossos atos. Ninguém aqui dentro é inocente. Nenhum de nós aqui é uma pessoa pura que vai para o céu pelas suas boas obras. Todos nós merecemos a condenação. Mas Deus, apesar de tudo isso, é bom a ponto de preservar, mesmo com o pecado que há nesse mundo, um ambiente no qual nós podemos viver, crescer, ter nossos filhos até mesmo algum tipo de alegria na vida. Apesar de tudo isso, Deus permite um mundo no qual nós podemos viver a nossa fé e pregar a nossa fé e alcançar pessoas com o Evangelho. E mostrar que sim, esse mundo está quebrado e o mal está por aí, mas chegará um dia em que tudo será revertido. Por quê? Porque Cristo pagou o preço que Adão causou na cruz. E porque Cristo reverteu o que o primeiro Adão fez, nós temos esperança de que um dia toda a maldição cessará. Porque Cristo pisou na cabeça da serpente, toda a consequência do pecado um dia terá fim. Um dia nós desfrutaremos da consequência agora da obra completa de Jesus. Até lá, nós vivemos esse já e ainda não, e isso é justo. E diante dessa realidade, Tiago então fala, quando você for tentado, quando você sentir que tem aquela força do mundo, do seu próprio coração, do diabo, tentando te fazer cair, desobedecer ao Senhor, não fale que a culpa é de Deus. Não diga que Deus é mau, que Deus é o culpado do seu pecado, porque Deus é bom e Ele é justo também. Por isso que justamente tudo que nós sofremos nessa vida não é por injustiça de Deus, mas sim pela bondade e misericórdia do Senhor. E aí o texto continua, versículo 14 e 15. Então, Tiago, se Deus não é o culpado do meu pecado, quem é o culpado de tudo que está acontecendo comigo? Versículo 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Em resumo, Tiago vai falar, o problema não é Deus. Por mais que seja fácil culpar Ele, por mais que a gente goste de culpar Ele, o problema não é Deus. O problema é o nosso próprio coração. E essa fala de Tiago, dentro do contexto do sofrimento, ela é muito importante. Porque, por vezes, quando a gente sofre, nós temos a tendência de nos vermos como mártires. Todo mundo aqui já sofreu em algum grau na vida. Você sabe do que eu estou falando. Quando você está doente, quando você está fraco, quando você está debilitado, é muito mais difícil você ser honesto ao ponto de reconhecer suas faltas. Quando você está sentindo dor, a nossa principal tendência é fazer o quê? Olha, eu estou sofrendo. Você ainda vem falar que eu estou errado?
é muito difícil, quando nós estamos passando por dificuldades, reconhecermos que nós também somos culpados, em certo grau, de tudo aquilo que nós sofremos. Tiago nos mostra que o sofrimento não te torna impecável, mas que no meio do sofrimento, você tem um risco ainda maior de ser tentado. Algumas pessoas, quando são tentadas na área da ansiedade, um problema praticamente todos nós, em algum grau, alguns têm a tendência do descontrole alimentar. Eu fico ansioso e vou lá e destruo a geladeira. Outros ficam ansiosos ou frustrados e o que fazem? Recorrem à pornografia. Outros ficam extremamente estressados com coisas que acontecem na vida e descontam o quê? Socando e quebrando coisas em casa. E se alguém falar, olha o que você está fazendo, o que a pessoa faz logo de imediato, você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o quanto eu fui injustiçado. O que o meu chefe falou para mim, o que minha esposa falou para mim, eu mereço algum tipo de gratificação nessa vida. Eu estou cansado, eu estou estressado, eu sofri, eu não aguento mais. Nessa hora é difícil reconhecer que nós estamos errados. Só que muitas vezes, se não todas as vezes, quando o pecado vem, ele vem e nos derruba. Por quê? Porque nós mordemos a sua isca. A linguagem que Tiago usa no versículo 14 é justamente da pesca, quando fala do atrai e o seduz. São palavras de duplo sentido, de certa forma. É como se o pecado, ele primeiro viesse como aquele anzol brilhante, com uma minhoquinha embaixo da água. Você olha de longe, acho que todo mundo já fez esse exercício de entrar na cabeça de um peixe. Você fica pensando, por que um peixe ia ver um negócio brilhante, pontiagudo, com um negocinho pendurado e ia dar a ideia dele morder aquilo? O peixe deve ter um cérebro desse tamanho. E Tiago fala, nós somos o peixe. Porque nenhum de nós é forçado a pecar, mas o pecado ele vem e fica ali como uma isca, brilhando, balançando, chamando nossa atenção. O pecado ele aparece ao nosso redor de formas atrativas para nós. Talvez você nunca tenha vontade de morder um anzol ou comer uma minhoca, mas nós temos muita vontade de fazer a nossa vontade a todo custo nesse mundo. O pecado faz o quê? Você pode, você merece, você está sofrendo. As pessoas não te amam, você pode recorrer a isso, porque isso vai te agradar. Isso vai te dar um nível de ocitocina, de dopamina muito bom, e você vai ficar, uau! A gente até usa neuroquímica para tentar justificar o nosso pecado. E tudo isso vai me deixar muito bem, então assim você merece. Você merece aquele baseado. Você merece relaxar um pouco mais, porque você sofre muito. E essa é a tentação. O que acontece? Ela nos atrai. E aí a gente faz o quê? É fisgado por ela. E depois que o peixe está fisgado, se ele for bem fisgado, ele pode nadar para lá, ele pode nadar para cá, pode se rebater, pode pular para fora, pode se enroscar num tronco, ele vai continuar fisgado. Às vezes a gente faz isso, a gente olha para a tentação e pensa, não é nada demais. A gente vai lá e começa a brincar. Na hora que você começa a brincar, já era. Na hora que você começa a brincar com o pecado, ele não vai brincar com você. Ele vai te pegar, ele vai te conduzir à perdição. E aí Tiago muda a figura da pesca agora para o nascimento de uma criança. Ele vai falar que essa cobiça, depois de haver concedido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. O processo que Tiago nos coloca aqui é um processo que é gradativo. Ninguém começa morrendo espiritualmente, que é o sentido aqui dessa morte, através de uma mera tentação. Ninguém morre do nada com uma pequena tentação. Nós sempre começamos com um pequeno atrativo, com uma pequena sugestão, com uma pequena proposta. A gente começa a pensar, não, isso aí não serve para mim. E depois de tanto tempo olhando e considerando, começa a parecer razoável. Depois de parecer razoável, a gente pensa, não é certo, mas dá. A gente começa a agregar aquilo à vida. E na hora que aquilo se agrega, aquilo começa a moldar a nossa conduta. E quando molda a nossa conduta, a gente não consegue mais reverter, a gente caminha diretamente para a morte espiritual. A morte espiritual aqui é você negar tudo aquilo que você recebeu do Senhor Jesus. Hoje pela manhã, na classe dos catecúmenos, dos novos membros, nós falamos justamente sobre isso. Muitas pessoas professam a fé e passam 5, 6 meses, 1, 2 anos, a primeira dificuldade, a primeira aprovação e abandonam. Jesus falou que isso aconteceria. O nosso papel é confiar na profissão de fé e estimular os irmãos a permanecerem fiéis. Mas Jesus falou que tem 4 tipos de solos. Tem a beira do caminho, solo rochoso, solo cheio de espinhos, solo bom. Tem pessoas que são como o solo cheio de espinho. Recebe a palavra, fica feliz, parece crente, se envolve com a igreja. Vem a primeira tentação, a primeira dificuldade, as maravilhas dessa vida, larga. Tem pessoas como o solo rochoso. Recebe a palavra, parece crente, se engaja, mas passa aquela empolgação, porque a vida cristã se torna difícil. Outros são como a beira do caminho. Estão ouvindo, a vida toda e nunca entrou nada no coração. Mas tem aquele terreno bom.
o terreno que recebe a semente e frutifica, alcançando a vida de outros. Tiago nos mostra que, se nós brincarmos com o pecado, nós seremos como o solo cheio de espinhos ou solo rochoso ou à beira do caminho. Pessoas que, diante do sofrimento, pensam, eu mereço, eu posso fazer isso, e ninguém pode me julgar porque eu estou chorando, porque eu estou sofrendo. Tiago nos mostra que não. Diante da tentação, no meio do sofrimento, eu tenho que lembrar, eu nunca sou forçado a pecar, e Deus continua sendo bom. Ele nem me força a pecar, e nem me conduz para o pecado. Deus quer sempre o meu melhor. E é aí que nós encontramos a continuação do nosso texto, em que nós veremos o caráter de Deus. Porque até aqui vimos o quanto nós somos quebrados, mas isso não anima ninguém a lutar contra o pecado. Isso, na verdade, só nos deixa diante da realidade da nossa própria fraqueza. Mas o texto continua falando agora do caráter do Senhor. Versículos 16 a 18. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Nós encontramos aqui Tiago remediando essa tentação do coração humano com a bondade do Senhor. Tiago não vai agora falar para a igreja, você vai conseguir, você vai conquistar, Ele sabe que nós somos quebrados, ele falou disso agora há pouco. O que ele vai nos mostrar é que a solução para pessoas que sofrem e são tentadas não é agora uma dose de autoestima, não é agora rejeitar a sua fraqueza, mas é na fraqueza reconhecer que temos um Deus bom. Tem um filme que eu gosto muito, numa das minhas animações favoritas da Disney. Eu assisto com uma certa frequência todos os anos. O Corcunda de Notre Dame. Quem assistiu sabe que beleza que é aquele filme. Eu não sei como é que era para criança naquela época. Hoje em dia não seria mais. E tem uma parte do filme que eu gosto muito, não porque é boa, mas porque ela é realista, em que o juiz Claude Frollo, um dos personagens principais da história, tem vários personagens principais, uma história um pouco diferente. Ele é um arquidiácono da igreja católica naquela época, da Catedral de Notre Dame. Ele é o pai adotivo do Corcunda. Ele é um homem que, pela lei de Deus, pelo seu papel religioso, deveria viver uma vida perfeita, uma vida de acordo com os ditames do Senhor. Mas qual que era o problema dele? A religiosidade dele era só externa. Ele se vestia com roupas, ia para as missas e tinha todo o procedimento e linguajar de um religioso perfeito. Mas no seu coração, ele desejava a cigana. No seu coração, ele desprezava o seu filho adotivo. No seu coração, ele odiava várias pessoas excluídas da sociedade. E em um determinado momento do filme, em que ele canta uma música chamada Fogo do Inferno, depois vocês assistam e vejam do que eu estou falando. Na versão em inglês, ele diz o seguinte: não é minha culpa se no plano de Deus ele fez o demônio muito mais forte do que o homem. Ele, em toda a sua religiosidade, ele começa falando, Deus, eu sei que eu sou um homem justo e bom, e disso eu posso me orgulhar. Mas essa cigana maldita fica me tentando para o pecado. Essa cigana dança e me seduz. Ó Senhor, me livra da cigana, nem que eu mate essa mulher. Mas o Senhor sabe, não é minha culpa se o plano do Senhor foi fazer o demônio mais forte do que o homem. A tentação é muito mais forte do que eu sou, e o Senhor é o culpado, porque o Senhor fez o mundo assim. Ele, na sua religiosidade estética e externa, ele não percebe a podridão do seu coração. E quando ele não faz isso, ele agora joga a culpa para quem? Para Deus. E talvez assistindo o filme, ou ouvindo o que eu acabei de dizer, você pense, nossa, que coisa ridícula, que religioso fanático, que pessoa iludida. Mas é o que a gente faz toda vez quando a gente peca e culpa o Senhor. Muitas vezes, quando nós somos pecados, fazemos justamente isso. A gente cai e fala, poxa Deus, nem para o Senhor me ajudar. Deus, eu te pedi tanto para me dar uma solução, meio de escapar, mas o Senhor sabe, a carne é fraca. Gente, nunca use esse versículo, a carne é fraca, para esse contexto. Não é disso que o texto está falando. A carne, para esse sentido, é suficiente com a graça do Senhor. O texto que nós lemos na liturgia, em 1 Coríntios 10, 13, diz que, quando você é tentado, Deus, que é soberano e está no controle de tudo, não permite que você seja tentado além do que você pode suportar, porque Ele é fiel e não vai deixar que a tentação te domine. Ele sempre vai dar uma porta, um escape. E é por isso que nós precisamos da sabedoria do nosso Deus. Porque diante do sofrimento, eu sou tentado sempre a culpar o Senhor e a culpar o outro. Mas a Bíblia fala, o culpado é você. Mas lembre-se, mesmo você sendo culpado, Deus continua sendo bom. E o final do nosso texto vai nos mostrar que esse Deus é um Deus que não muda. É um Deus que é bom em todo o tempo. É um Deus que cuida de nós com uma fidelidade que, literalmente, por mais redundante que essa frase seja, é fiel.
Porque nós estamos acostumados com a fidelidade da boca para fora. Prometo ser fiel até que a morte nos separe. Sim. E tantos casais se separam por causa de divórcio. Não se separam por causa de adultério. Muitas vezes nós professamos que somos fiéis, mas a nossa fidelidade é até certo ponto, muitas vezes. Quando a Bíblia fala que Deus é fiel, quando esse Deus é aquele Pai das luzes que não muda, está falando de um Deus de caráter constante. Deus, por ser Deus, não muda. Pense assim, se Deus mudasse 1%, significaria que Ele não é perfeito. Significaria que Ele ainda não é o que Ele poderia ser. Significa que tem algo na vida dele que é imperfeito. Mas a Bíblia nos mostra que nosso Deus é completo. Ele não muda em absolutamente nada e isso é maravilhoso. Porque quando eu olho para a imutabilidade de Deus, eu vou lembrar que aquele que eu chamo de Pai nos melhores momentos é o mesmo que eu posso chamar de Pai nos piores momentos. Aquele que me ama nos momentos mais felizes, eu desfruto de várias bênçãos, é o mesmo Deus que está comigo quando eu estou sofrendo e chorando. Deus é o mesmo em todo momento. E quando eu percebo o quanto eu sou quebrado e inconstante, e nós de fato somos assim, todo o tempo às vezes, nós temos que olhar para o Senhor, que é sempre constante, e pensar, Senhor, como que eu posso seguir nesse caminho? Como que eu posso continuar pensando que o Senhor é culpado do pecado, quando o Senhor é sempre fiel? Quando a gente sofre, nós temos a tendência de diminuir a nossa história. Já pensou nisso alguma vez? Por vezes, quando nós estamos sofrendo, por exemplo, uma crise no casamento, uma briga de casal, é sempre comum a gente lembrar só das piores partes. Quando um amigo falha com você, você vai lembrar sempre das vezes que ele furou o compromisso. Quando alguém que você confia não cumpre a palavra, você vai lembrar de todas as vezes que a pessoa não fez aquilo. Por quê? Nós somos assim. Mas quando nós olhamos para o nosso Deus, nós não temos como fazer isso. Porque em todo momento é constantemente bom. O mesmo Deus que no dia da sua conversão parece que olhou para você com um sorriso no rosto e falou, filho, vem cá, é o mesmo Deus que está com você quando você está quebrado, sujo de pecado, na sarjeta da vida espiritual. Ele continua conosco. O Deus que te amou nos seus melhores momentos é o Deus que não vai te deixar de amar quando você pecar. Às vezes a gente pensa, eu pequei, agora Deus está com raiva de mim. E aí quando você sofre, Deus está me punindo, Deus está me castigando, porque Ele me odeia. Ele quer me mostrar o quanto que eu fiz foi errado, Ele agora quer me fazer sofrer pelo meu pecado. Deus não é assim. O texto nos mostra, e a gente não pode se enganar com isso, que Ele é bom, tudo que Ele faz é bom, tudo que Ele tem de propósito na nossa vida é bom, e Ele sempre quer o nosso melhor. O versículo 18 diz isso, pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. O ponto dele é o seguinte, qual que é o propósito de Deus na minha vida? Me fazer sua primícia. Primícia era o primeiro fruto, o melhor fruto da plantação. Deus quer que cada um de nós se torne as primícias da sua nova criação através de Jesus Cristo. Deus quer que, ao final da sua jornada, você se pareça com Jesus. Ele quer que você tenha um caráter maduro, um caráter amoroso, um caráter gentil, um caráter perdoador, um caráter humilde. Ele quer que você se pareça com Jesus a cada dia mais, e Ele faz isso na nossa vida através da palavra dEle. Deus é constante em fazer com que você cresça à semelhança de Jesus. Só que na tentação que a gente faz, eu acho que não. Porque se Deus quisesse isso mesmo, Ele não me deixaria ser tentado. Se Ele quisesse isso mesmo, eu não sofreria. E aí volta naquele loop que Tiago tratou logo no começo dessa carta. Então, meus irmãos, nós não podemos olhar para a tentação e pensar que ela é um fruto de um Deus bipolar. O fruto de um Deus que agora quer me castigar. Mas sim, uma coisa que acontece, se a gente pode colocar dessa forma, quando eu estou sendo provado. De forma prática, para a gente poder concluir essa mensagem. Você vai sofrer, falamos bastante disso semana passada. Você vai ter dilemas, provações, dúvidas, desafios. Isso vai acontecer. A primeira coisa que você tem que fazer, lembre-se, tudo isso está dentro do controle do Senhor. E Ele quer que eu confie nele, na vontade dEle, e faça as coisas do jeito dEle, para que eu passe por essa provação com perseverança e me torne maduro. Isso que vimos semana passada. O que Tiago agora acrescenta é que, no meio dessa prova, o meu coração corrompido vai ser tentado também. E não é Deus que está fazendo isso, é o meu próprio coração. É o mundo e é o diabo. Então, quando eu passo pela prova que tem o objetivo de me amadurecer, eu tenho que agora ficar atento. Por quê? Porque no meio dela, o diabo, o mundo e a minha carne vão tentar me derrubar, constantemente. E por ser tudo um único processo, no qual eu estou vivendo no tempo e no espaço, a minha tendência é misturar e pensar que a causa da provação é a mesma causa da tentação.
O mesmo que colocou no teste é o mesmo que me quer derrubar. E não é essa a realidade. É isso que Tiago quer nos mostrar. Quando você passa por um teste, Deus está querendo te amadurecer. Mas cuidado, para você não pensar que Ele também vai querer te derrubar. Cuidado para não pensar que aquela fraqueza do coração foi Ele que causou. Cuidado para não pensar que aquela fraqueza na sociedade, aquela circunstância, foi Ele que plantou. Porque Deus não tenta ninguém, porque Ele é sempre bom todo o tempo. Então, como que nós podemos aplicar isso para a nossa vida agora de forma bem prática? Primeira coisa, se você está sofrendo, medite na bondade do Senhor. Meditação é um negócio um pouco estranho para a gente, né? A gente costuma pensar em meditação como as religiões orientais, né? Ficar de perna cruzada, juntar os dedos e recitar algum tipo de mantra ou algo para nos entrar em transe, algo do tipo assim. A meditação que eu me refiro aqui é a meditação da mentalidade judaica, que é justamente como o processo de uma vaca ruminar um alimento. Já viu uma vaca comendo alguma coisa? Ela mastiga, volta para a boca, e volta para o estômago, e volta para a boca, até aquilo ali sair, até ela mastigar e sorver cada nutriente daquela comida. A meditação na mentalidade cristã e judaica é justamente esse processo. Você vai pegar um tema da palavra do Senhor, você vai pegar um conceito e você vai fazer com que aquilo entre no seu coração, através da meditação. Você vai pegar, por exemplo, a bondade do Senhor, que é fundamental para você entender o que estamos falando aqui hoje. Pegue o Salmo de número 34, que fala tanto dessa bondade. Faça dele sua meditação no meio do sofrimento. Leia ele com calma, se colocando no lugar do salmista, e faça das palavras dele as suas palavras. E repita isso com uma certa constância durante aquele tempo de provação, para que você aprenda a enxergar as coisas pelos olhos da palavra do Senhor. Quando você for tentado, e você já estiver naquele processo de começar a tropeçar e cair, lembre-se, Deus não quer que você caia definitivamente. Ele quer te levantar. Não é porque você começou a pecar, começou a flertar com o pecado, que você tem que ir às últimas consequências necessariamente. Deus tem todo o seu poder disponível para que no meio da tentação você consiga escapar. Então, em primeiro lugar, medite na bondade de Deus. Cante música sobre isso na sua casa. Faça disso objeto do seu foco, porque a tentação sempre faz nos duvidar da bondade do Senhor. Mas, em segundo lugar, quando você estiver bem, olhe para quem está sofrendo. Olhe para quem está perto, passando por tentações. Ajude aqueles que estão próximos de vocês. Ajude essa pessoa a enxergar a provação e a tentação, que normalmente acontece no mesmo tempo, como coisas diferentes. Ajude, irmãos, a perceber que Deus não quer nos derrubar, Ele quer nos fazer crescer, mas que a tentativa de queda sempre está lá. E ajude a pessoa a discernir uma coisa da outra. Quando você vir alguém amargurado contra Deus, ajude a pessoa a lembrar de tudo aquilo que Deus fez. Pense na cruz. A cruz é a maior prova da bondade do Senhor, porque nela Deus enviou o seu único filho para morrer no lugar de pessoas más, e o seu único filho bom morreu pelos maus, para que hoje nós pudéssemos desfrutar da bondade do nosso Deus. Olhar para a cruz de Cristo nos ajuda a ficarmos firmes diante das tentações, e isso vai nos guardar nos momentos de dificuldade. Por isso, vamos encerrar esse momento de pregação da palavra, orando, pedindo que Deus nos dê essa consciência, uma consciência de que Ele continua bom em todo o tempo, consciência de diferir o que é provação e o que é tentação na nossa vida, porque através dessa visão transformada da realidade, nós vamos conseguir encarar as tentações com a sabedoria que vem do alto. Vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer pela tua bondade, que é sem fim. Te agradecemos, Pai, porque em meio à nossa inconstância, o Senhor permanece constante todo o tempo. O teu amor jamais falha, as tuas promessas jamais fracassam, porque o Senhor não é homem para mentir. O Senhor é fiel todo o tempo e nós podemos descansar nessa verdade. Mas nós não somos assim. E nós queremos te pedir, Pai, nos dá consciência da nossa responsabilidade diante das tentações. Nos ajuda, Senhor, a não olhar o Senhor como um algoz, como uma pessoa que quer nos derrubar, mas olhar para o Senhor como aquele bondoso Pai que está com a mão estendida para segurar seus filhos quando eles tropeçam. Nos ajuda, Pai, no meio da tentação, a não te condenar, a não te culpar, a não murmurar e ficarmos irados contra ti. Nos ajuda, sim, a sermos sinceros com o Senhor, derramar lágrimas diante de ti quando sofremos, mas não lágrimas de raiva, não lágrimas de ódio contra o Senhor, mas lágrimas de esperança, olhando para o Deus que pode nos sustentar. Nos ajuda nisso, Pai. Ajuda-nos a ter essa consciência transformada, para que possamos ajudar outros que estão sofrendo nesse momento. Nos ajuda também, Pai, a ajudar a nossa igreja de forma geral, a sermos uma comunidade em que um ajuda o outro, a sempre olharmos para o Senhor na sua constância, e isso nos inspirar na caminhada. Pedimos isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.